Olá, nono ano, bem-vindos à aula 3 do quarto bimestre. Na aula de hoje, nós iremos finalizar o capítulo de Guerra Fria, certo? Então, esse capítulo vai ficar com 3 aulas. Se você ainda assistiu a aula 1 e a aula 2, corre lá e assiste. Não assista essa aula 3 sem ter assistido as 2 aulas anteriores, certo? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre, basicamente, 5 assuntinhos, 5 tópicos. Primeiro, movimento hippie e rock and roll, movimento de contracultura, que eu vou explicar para vocês o que é. Martin Luther King, um pouquinho sobre a criação do Estado de Israel. Nas próximas páginas, eu vou falar com vocês sobre a Revolução Socialista na China e a Revolução Socialista em Cuba, certo? Então, vamos lá começar pelo começo. Nós havíamos parado, deixa eu mostrar para vocês, nesta página aqui, que foi onde nós estudamos os principais acontecimentos da Guerra Fria, onde nós vimos a chegada do homem à Lua, a corrida espacial, a disputa atômica, a crise dos mísseis e o fim da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética. Isso tudo está na aula 2, tá? Agora, na aula 3, nós vamos estudar algumas coisas que ocorreram durante a Guerra Fria, tá? O que acontece? Durante a Guerra Fria, surgiram movimentos de contracultura, tá? O que são movimentos de contracultura? São movimentos que criticam a sociedade capitalista, tá? Esses movimentos ganharam grande destaque, principalmente nos Estados Unidos. E 2 exemplos desse movimento são o movimento hippie e o rock and roll, tá? O movimento hippie, o que ele prega, tá? O movimento hippie prega um modo de vida que é contrário ao modo de vida capitalista. Então, um modo de vida simples, sem consumo, sem violência, sem a questão das armas, sem a questão militar. O movimento hippie tem como lema paz e amor. Esse é o símbolo aqui do movimento hippie, que é cheio de flores e o símbolo da paz, tá? Tem uma foto que rodou o mundo, que é dos anos 60, que tem um pouco a hippie, que é quando uma moça coloca uma época e representa toda essa paz e amor e esse movimento capitalista. O rock and roll, que estava surgindo ali pelos anos 60, anos 50, também vai ser um estilo musical, né? E o estilo, as letras vão ser muito voltadas para a crítica social em relação a esses assuntos da sociedade capitalista, em relação à política. Vai ser quase como se fosse uma música de protesto, tá? Que nós estudamos na época da ditadura militar. Então, o movimento hippie e o movimento do rock and roll, estilo musical rock and roll, são movimentos de contracultura, tá? Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, lá nos Estados Unidos está rolando, lembrando que o rock and roll também estava presente lá na Europa, o movimento hippie também presente na Europa, não era só nos Estados Unidos, tá, gente? Mas já isso que eu vou falar para vocês agora, esse tópico aqui de baixo, a luta pela igualdade, é um acontecimento específico dos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos vivia desde a abolição da escravidão até os anos 60, o que a gente chama de segregação racial, tá? Alguns estados dos Estados Unidos praticavam uma segregação racial autorizada pelo governo. Então, havia ambientes para pessoas brancas e ambientes para pessoas negras, havia escada para pessoas brancas e escada para pessoas negras, havia bebedouros para pessoas brancas, bebedouros para pessoas negras. Isso significa justamente a separação. Então, nos Estados Unidos, até mais ou menos, tá? Uma coisa horrível, mas... E aí, nos anos 60, do Martin Luther King, que esse é um mega líder dos afrodescendentes nos Estados Unidos, e discursos, vários acontecimentos da história do Martin Luther King, que foi 40 mil pessoas. Essa informação está aqui no livro de vocês. No ano de 63, então, essas 250 mil pessoas foram às ruas exercial, tá? Então, Martin Luther King foi um grande líder dessa separação entre branco tão extrema, que se chegava aos negros terem que se levantar do ônibus,
O Martin Luther King também liderou o boicote, né, racial nos Estados Unidos. Ele foi um cara dos Estados Unidos, tá? Por isso, no ano de 68, suas ações de suas lutas. 4 anos antes de ser assassinado, ele havia ganhado o Prêmio Nobel da Paz, que é um prêmio que é distribuído todo ano para aquelas pessoas que promovem lutas pela paz, pela igualdade, pela transformação, certo? Aqui ao lado temos o nosso terceiro tópico, que é a criação do Estado de Israel. Esse mapa aqui já serve para a gente entender o que aconteceu, tá? Esse mapa aqui, ele é do final da Segunda Guerra Mundial, 2 anos depois, né? E mostra aquela região do Oriente Médio em 1947. O que acontece? Depois da Segunda Guerra Mundial, que houve aquele massacre aos judeus, né, organizado pelo Hitler, aumentou a vontade de se criar um Estado para os judeus lá no Oriente Médio, né? Vocês sabem que há vários séculos havia essa disputa entre judeus e palestinos lá no Oriente Médio. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, o movimento sionista, que é esse movimento de retorno dos judeus para o Oriente Médio, de criação de um Estado para os judeus no Oriente Médio, aumentou, né? Esse sentimento, né, nacionalista dos israelenses aumentou. E eles tinham apoio dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos começou a apoiar a criação desse Estado de Israel. O que acontece? Conforme o Estado de Israel ia sendo criado, ele ia pegando, abocanhando partes de territórios palestinos. E é por isso que ocorre a guerra entre Israel e palestinos, justamente por causa dessa disputa territorial, tá? Aqui a foto ao lado, ó, a gente consegue perceber o quanto o Estado de Israel, que é o Estado judeu, ó, aqui de roxinho, cresceu de 47 até 2013, ó. Então, toda essa parte roxinha aqui, que antes era bem menor, é o Estado de Israel hoje. E as partes verdes, elas são o Estado palestino aqui antes. E agora, aqui nesse segundo mapa, são territórios palestinos autônomos. A parte laranjada são territórios ocupados por Israel, mas que não pertencem ao país Israel, mas são ocupados por Israel. E aí, na partezinha amarela, é a mesma coisa, né? São estados árabes, países árabes. Esses países árabes aqui, eles geralmente dão apoio a esses estados palestinos, né? A esse território palestino na luta contra Israel. Um lugar de disputa entre palestinos e israelenses é justamente a cidade de Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém é uma cidade sagrada, tá? Tanto para palestinos, quanto para judeus, quanto para cristãos. Então, todo mundo quer ter meio que o domínio de Jerusalém, tá? Então, é isso. É para saber que a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, vai ter início a formação desse Estado de Israel. Israel vai abocanhar vários territórios que antes eram territórios palestinos, tá? Aqui na próxima página, nós iremos falar do quarto tópico de hoje, que é a Revolução na China. Tanto esse assunto de Revolução na China quanto Revolução em Cuba faz parte de um tópico só. Ou seja, como revoluções socialistas aconteceram no mundo, tá? Nós estudamos há um tempo atrás a Revolução Russa, que foi como as ideias de Karl Marx, as ideias socialistas conseguiram chegar até os trabalhadores russos e estes conseguiram tomar o poder. E aqui na China e em Cuba é a mesma coisa, tá? Só tá a história de países socialistas aqui, porque, na verdade, na história dos países capitalistas não há uma revolução, né? O mundo, ele já era capitalista ali desde a época das grandes navegações, desde 1500, então não há uma transformação de países em capitalistas, eles já são capitalistas. O que ocorre é revolução socialista, que é quando o país é capitalista e se transforma em socialista. Nós vamos ver aqui, ó. Por exemplo, na história da China, o Partido Comunista chegou até a China, as ideias comunistas chegaram à China ali nos anos 10, anos 20, tá? E aí nos anos 20 se cria o Partido Comunista Chinês, certo? O Partido Comunista Chinês tem todos aqueles ideais que eu já expliquei para vocês na aula 1,
ideais do socialismo, tá? O Partido Comunista Chinês, ele vai ser bastante perseguido na China, claro, porque em todo lugar que as ideias comunistas ou socialistas chegam, elas são perseguidas, porque elas vão afetar a ideia dos empresários, a ideia dos mais ricos. Então, sempre vai haver essa perseguição. De 1920 até 1949, esse Partido Comunista ele vai estar ali presente, mas ainda ele não vai tomar o poder. Então, o Partido Comunista vai estar existindo por quase 30 anos e durante esses 30 anos não vai tomar o poder. Somente em 1949, 29 anos depois de ser criado, vai conseguir chegar ao poder lá na China. A partir de 34, o Partido Comunista começa a fazer uma coisa muito, muito interessante, que talvez tenha sido a melhor ideia deles, que é iniciar a Longa Marcha. O que é a Longa Marcha? Foi um movimento de meio que ensino, quando os comunistas pegaram e falaram assim: nós vamos ensinar a população o que é o comunismo, quais são as ideias do comunismo, vamos ensinar desde as pessoas que estão lá no campo até as pessoas que estão na cidade. Então, a partir de 34, esses comunistas iniciaram a sua jornada até a tomada de poder. Eles não tomaram o poder de uma hora para outra, eles primeiro ensinaram a população qual era a ideia deles, para essa revolução que eles iriam fazer no futuro ter mais apoio. E aí, em 49, eles fazem a tomada de poder. Eles vencem, eles tomam o poder na cidade de Pequim. E aí começa o regime socialista chinês liderado por Mao Tse-tung. Ó. Aqui tem uma foto dele. Ó. O culto à personalidade de Mao Tse-tung ainda faz parte das estratégias do governo chinês para enaltecer o líder da Revolução Chinesa. Acima tem um retrato do Mao Tse-tung em Pequim, na cidade de Pequim, em 2016. Durante o período após a tomada de poder, os chineses eles vão iniciar, chineses não, né? O líder da revolução, o Mao, e os comunistas, eles vão iniciar uma revolução cultural na China, tá? Que é uma revolução que vai reafirmar aqueles valores que eles ensinaram para os chineses antes, durante a Longa Marcha, para reafirmar os valores do socialismo, tá? Por exemplo, os valores que a China tinha antes, né, vão ser substituídos por valores socialistas, valores que põem em evidência o proletário, o operário, o trabalhador, tá? Eles vão começar a construir essa sociedade igualitária que pense não na pessoa sozinha, que pense não em uma única pessoa, no indivíduo, mas que pense na coletividade, né? Toda aquela história de oposição ao sistema capitalista, tá? E aí a história da China vai ser essa. Então vai surgir um partido comunista, depois eles vão iniciar uma longa marcha até a tomada de poder, e após a tomada de poder, eles vão fazer uma revolução cultural na China que vai ensinar os valores do socialismo, vai continuar reafirmando os valores do socialismo para a população. Já em Cuba o que acontece? Antes da Revolução Socialista acontecer em Cuba, havia o governo de um cara chamado Fulgêncio Batista, e o Fulgêncio Batista ele era super aliado dos Estados Unidos, tá? Fulgêncio Batista fazia todas as vontades dos Estados Unidos e estava inserido dentro da economia capitalista, tá? O Fulgêncio Batista ele começa a sofrer muita oposição. As pessoas começam a criticá-lo, ele começa a sofrer bastante oposição lá dentro de Cuba, principalmente da parte de um grupo de comunistas. Havia um cara chamado Fidel Castro, tá? O Fidel Castro é esse aqui. E o Fidel Castro vai iniciar uma série de protestos, uma série de ataques ao Fulgêncio Batista no objetivo de tirá-lo do poder. Tá? O Fidel Castro ele via que o Fulgêncio Batista colocava Cuba numa situação de exploração, numa situação ruim, numa situação de pobreza mesmo, e ele queria mudar essa situação. O Fidel Castro ele não estava sozinho, tá? Ele tinha um grupo de pessoas que o auxiliavam, e dentro desse grupo de pessoas estava o seu irmão, o Raul Castro, e o Che Guevara, que era um revolucionário que rodou aí a América Latina, ajudando países na luta contra os seus governos ditatoriais. Tanto que ele nem era cubano, ele era
argentino Che Guevara. Ele vai ajudar outros países e vai ajudar Cuba também, tá? Então, nós temos aí 3 líderes, o Fidel, o Raul e o Che Guevara. Esses revolucionários, eles vão se organizar na região de Sierra Maestra, tá? E eles vão começar a planejar a sua tomada de poder e eles vão também obter a ajuda de camponeses cubanos, né? Porque a Revolução Socialista, ela tem esse ideal, vai passar a ter o ideal de chamar não só os trabalhadores que estavam sendo explorados para a luta, mas também de chamar os camponeses que estavam sendo explorados para lutar nessa revolução. E aí, em janeiro de 59, com grande parte da população apoiando, o Raul Castro, Fidel Castro, eles vão cortar relações com Cuba, porque eles não vão continuar tendo relação econômica com um país que tem ideais socialistas. E isso vai aproximar o governo cubano do governo russo, né, da União Soviética, e Cuba, durante a Guerra Fria, vai ser uma área de influência da União Soviética. Esse bloqueio econômico, esse corte de relações entre Cuba e os Estados Unidos durou até bem pouco tempo atrás. Foi no governo do Barack Obama, que foi recente, né, 2014, Cuba e Estados Unidos voltaram a ter uma certa relação, mas não ainda uma plena relação comercial, tá, pessoal? E aqui nós encerramos o nosso capítulo de Guerra Fria. Falamos aí sobre os principais acontecimentos desse período. E na verdade, uma complementação do assunto que vocês já veem em geografia, tanto no ano passado quanto nesse ano. Certo? Beijo, até a próxima.